Prezados ouvintes, estamos inaugurando hoje o programa O Mundo em Revista. Convidamos José Antônio Ureta, chileno de origem, mas que passou boa parte da sua juventude aqui no Brasil, formou-se na Escola de Pensamento de Plínio Corrêa de Oliveira e reside há 10 anos na Europa, é pesquisador, conferencista, e como ele está na Europa, ele tem muito a dizer sobre os últimos acontecimentos que abalaram aquele continente e sobretudo a França, em que houve um atentado terrorista contra o jornal Charlie Hebdo. Então passo agora a palavra para ele para que ele nos descreva e comente o que é que aconteceu realmente e quais são as causas, as consequências daquele episódio. Passo a palavra então ao José Antônio. Com muito gosto, eu atendo ao seu pedido de esclarecimento a respeito da realidade da França hoje, depois do monstruoso atentado contra os desenhistas do Charlie Hebdo. Efetivamente, foi um fato revelador, porque assim como esses 3 terroristas eram franceses, nascidos na França, de carteira de identidade francesa, tinham vivido toda a sua vida na França, mas participaram em atividades terroristas militares no Oriente Médio. Como eles, há entre 1.000 e 1.500 outros jovens franceses que foram participar da guerra na Síria, alguns dos quais já voltaram para a França. Por lo tanto, há um perigo terrorista evidente, para o qual as autoridades não tinham dado uma resposta apropriada, e a França viu essa realidade e começa só agora a se dotar de mecanismos de repressão e de vigilância adequados. Portanto, há um perigo terrorista muito grave, e isso não é só na França, no resto da Europa é o mesmo. A Bélgica é o país que tem proporcionalmente à população o maior número de militantes islâmicos participando da guerra no Oriente Médio. Todos eles podem voltar, existem redes de expatriação e repatriação desses terroristas, e em qualquer momento a Europa pode ver-se envolvida em uma série de atentados terroristas do mesmo gênero. Agora, isso revela um outro problema que está aparecendo agora, e que é o fracasso das políticas de integração. Porque na França há mais ou menos 6 milhões de muçulmanos. Esses muçulmanos são muito mais praticantes do que os católicos, de maneira que, apesar de serem apenas 10% da população, mais muçulmanos vão nas mesquitas na sexta-feira que católicos na missa no domingo. Acontece que muitas dessas mesquitas, financiadas pelo Catar e pela Arábia Saudita, pregam o salafismo, quer dizer, uma versão de interpretação literal do Corão que induz as pessoas, porque no Corão há a cada página chamados à violência, induz esses jovens a se engajarem no Estado Islâmico, no Boko Haram, enfim, em grupos terroristas, Al-Qaeda, de grupos terroristas desse gênero. Agora, esse grande mundo islâmico dentro da França não quer se integrar, não quer participar dos valores comuns da sociedade francesa. Eles querem, sobretudo, as novas gerações que nasceram na França, são refractárias a qualquer forma de integração que eles chamam de assimilação.
Na realidade, houve, por parte das autoridades, tanto da esquerda quanto da direita, duas políticas para tentar integrar os imigrantes na vida francesa. Uma era uma política, chamemos de jacobina, em nome dos valores da democracia, dos direitos humanos, direitos humanos que são interpretados de uma maneira inteiramente liberal e inaceitável, porque incluem o aborto, o casamento homossexual ou o direito à blasfêmia. O direito à blasfêmia foi o que custou a vida a dos desenhistas do Charlie Hebdo, porque efetivamente eles não havia um número do Pasquim que não tivesse alguma blasfêmia, a maior parte das vezes contra a religião católica, mas às vezes contra a religião muçulmana, em coisas que também não são blasfêmia, porque representar o profeta em nenhuma religião pode ser considerada blasfêmia, mas enfim, os muçulmanos o consideram blasfêmia. Então, esses valores são precisamente os valores hedonistas, relativistas, que os muçulmanos rejeitam. Por lo tanto, é impossível tentar integrá-los na sociedade francesa em nome desses valores ditos republicanos. A outra versão, uma versão multiculturalista, pretende aceitar todas as minorias dentro do país, todas as minorias visíveis, portanto minorias religiosas, minorias linguísticas, minorias étnicas, ou minorias que levam estilos de vida alternativos como os homossexuais, e conceder a eles plenos direitos. Portanto, por exemplo, em tempos do presidente socialista Mitterrand, nos anos 80, a França fez um acordo com Marrocos pelo qual a França aceitava os casamentos poligâmicos dos marroquinos que viessem viver na França, em nome do multiculturalismo. Todas as culturas se equivalem, logo a cultura marroquina, no caso, muçulmana, é perfeitamente válida, e os marroquinos teriam direito a viver na França conforme com seus costumes. Bom, foi isso em grande medida que provocou os guetos que existem atualmente em todas as grandes cidades, onde a população imigrante, de grande maioria muçulmana, vivem confinados e que são um caldeirão de extremismos de todo tipo, porque evidentemente está cheio de mesquitas dirigidas por imãs pagos pelo Qatar ou Arábia Saudita, pregando as formas mais radicais do Islã. Prezado Ureta, nós gostaríamos de saber também se esses atentados que acontecem na França, queima de carros e assassinatos, etc., se tem alguma relação com esse problema todo que você acaba de descrever. Na realidade, há muito tempo que há muita gente que estava dizendo que a situação era essa, e eram as autoridades políticas e religiosas, elas, que não queriam ver a realidade de frente, temendo que isso originaria atitudes racistas. É natural que uma população que vê uma espécie de câncer difundir-se no corpo social, de grupos de pessoas que vivem como um gueto e que não querem se deixar integrar, reajam defendendo a própria identidade. E de fato tem havido nos últimos anos um fenômeno crescente, não só de preocupação, mas de reafirmação dos valores cristãos da França e da Europa. As raízes cristãs que a União Europeia se recusou a aceitar como fazendo parte do patrimônio da Europa,
os europeus cada vez mais a reconhecem. E, por exemplo, existe também um fenômeno similar na Alemanha, onde um grupo Pegida faz demonstrações em Dresde contra a islamização da Alemanha. É verdade que essas manifestações são infiltradas por grupos nazistas, o que evidentemente a evitar, porque isso dá uma amálgama que não corresponde com a realidade, mas isso para mostrar como a população é reativa. Prezador, até depois do atentado terrorista que houve na França, o governo francês fez um esforço enorme de promover uma grande manifestação na França e ficou conhecida como Je suis Charlie. O que é que você me diz isto, dessa manifestação? Realmente ela foi grande, ela foi muito participada, sim ou não? Foi uma grande mascarada. Na realidade, o governo socialista, que é um grande responsável pelo que aconteceu, tentou se fazer de vítima e, pelo contrário, organizando essa grande marcha contra o terror, dar a impressão de que as autoridades estavam conscientes do problema e dispostas a reagir com energia. Marcha contra o terror em nome dos valores da República parece paradoxal, porque precisamente foi durante a Revolução Francesa, portanto, no início da República Francesa, que pela primeira vez na história o terror passou a ser uma política pública. No ano de 1793. Então, os descendentes do terror invocarem os valores da Revolução Francesa para atacar o terrorismo islâmico parece um pouco paradoxal. A verdadeira realidade da população francesa é, hoje em dia, a imensa massa de franceses, e particularmente jovens, que reagem, por exemplo, contra o casamento homossexual, contra o aborto. Recentemente, um pesquisador socialista, Noël Brustier, publicou um livro que está provocando muitas reações contrárias e favoráveis, que se chama o Maio de 68 conservador. Em maio de 68 houve a Revolução de la Sorbonne, a Revolução hippie, anárquica. Ele disse que a Manif pour tous, as manifestações contra o casamento homossexual, revelaram a existência de um movimento tão poderoso quanto foi o maio de 68, só que em sentido inverso. E que para essa Manif pour tous confluíram três elementos. De um lado, os grupos de jovens carismáticos, os grupos de jovens tradicionalistas e também jovens que não eram motivados religiosamente, pero que queriam defender a identidade francesa, mas que vinham no passado com reticências ao mundo católico por causa das atitudes esquerdistas dos prelados que seguiam, no fundo, a teologia da libertação e esse multiculturalismo, pluralismo religioso que de receber de maneira e acolher de maneira muito favorável os muçulmanos. Então, vendo que os jovens saíram na rua para defender os valores tradicionais da França, esses identitários também se sumaram. E hoje em dia se criou uma nova elite de jovens dispostos a intervir na vida pública e que vão ser, diz o autor do livro, os quadros diretivos dos partidos conservadores do futuro e que, portanto, o Partido Socialista e a esquerda perdeu a guerra. Uma última pergunta que eu gostaria de lhe fazer é se um jornal comparou o atentado que houve na França com 11 de setembro, o atentado que houve nos Estados Unidos. Isso tem alguma realidade, tem alguma proporção? Não, proporção não tem, porque evidentemente não se pode comparar um atentado em que morreram 17 pessoas, aliás,
somando os dois atentados, com a derrubada das Twin Towers, em que morreram mais de 2.000 pessoas. Há um exagero. Mas, do ponto de vista psicológico, teve o mesmo efeito que o 11 de setembro teve nos Estados Unidos. Quer dizer, revelou uma realidade, foi uma espécie de flash que revelou a realidade que uma boa parte da população via, mas que os dirigentes não viam. Prezado Ureta, nós queremos então agradecer muito a sua participação neste programa. Queremos convidá-lo a voltar outras vezes, porque os jornais ou não falam nada, ou falam muito pouco sobre alguns acontecimentos que a opinião pública brasileira gostaria de ter maiores informações, maiores comentários. Agradeço muito e até a próxima. Muito obrigado, senhor. Sou eu que agradeço a oportunidade de falar com o público brasileiro.